Já pensou se fosse possível reprogramar a própria identidade como se fosse um código de computador? Um código que mistura fé, neurociência e até psicologia? Pois é, hoje a gente vai decodificar a metodologia por trás de um sistema de desenvolvimento pessoal que promete exatamente isso. Olha, o ponto de partida do método já é essa afirmação super forte. A premissa é bem direta. A identidade antiga foi, digamos, executada. Isso cria um espaço vazio, um sistema limpo, pronto para que uma nova programação seja instalada. Então, bora lá! A gente vai percorrer a jornada que esse método propõe, analisando a estrutura e os conceitos que guiam toda essa transformação. E o que sustenta tudo isso é uma fusão de 4 pilares. A grande sacada aqui é criar uma abordagem integrada, onde a fé e a ciência não são vistas como opostas, mas como ferramentas que trabalham juntas para essa reprogramação pessoal. O processo todo é dividido numa jornada de 4 fases bem definidas. Pensa num roteiro. Primeiro, desconstruir o antigo eu. Depois, saciar as necessidades emocionais que ficaram. Em seguida, instalar a nova identidade. E, finalmente, manifestar essa nova versão no mundo. Vamos mergulhar na primeira fase, a desconstrução. O objetivo aqui é basicamente limpar o terreno, mas isso acontece em 2 etapas. Primeiro, é preciso identificar os padrões antigos e, logo depois, nutrir a base emocional antes de tentar construir qualquer coisa nova por cima. O método aponta para um problema central, que ele chama de loop lo-fi. É uma metáfora ótima, né? Pensa nisso como aquela música de fundo, sabe? Uma trilha sonora mental de baixa frequência que fica tocando sem parar, repetindo mensagens de rejeição, culpa e vergonha. E depois de identificar esse loop, o passo seguinte é saciar. A ideia é que a pessoa precisa sair de um estado de cisterna rachada, ou seja, de carência emocional, para um estado de tanque cheio, de segurança, porque sem essa base sólida, nenhuma construção nova consegue se sustentar. E aqui tem uma sacada bem interessante no jeito como o perdão é apresentado. Ele deixa de ser só uma liberação emocional e vira uma ferramenta técnica, um firewall neural. A ideia é usar o perdão de forma proativa, como um programa que protege a mente e impede que os velhos padrões de pensamento rodem de novo. Beleza. Com a base emocional agora segura, o método avança para a fase de instalação. É aqui que a reprogramação da mente começa a acontecer na prática. A base para essa instalação é um conceito que o método chama de neuroplasticidade espiritual. A ideia, no fundo, é que a prática espiritual diária e consistente pode, literalmente, religar o cérebro, criando novos caminhos neurais, ou como eles chamam, atalhos de fé. E como essa teoria toda vira prática? Através de um ritual diário, bem curtinho, de 10 a 15 minutos. A estrutura foi pensada para criar e fortalecer novos hábitos neurais num período ali de 21 a 30 dias. É a repetição focada que faz o trabalho. Para resumir esse processo todo, eles usam uma metáfora central, a troca de uniformes mentais. É como um ato consciente de tirar as autopercepções antigas e vestir, de propósito, uma nova identidade, baseada em novos princípios. Certo, identidade nova é instalada. E agora? A terceira fase é justamente sobre isso. Manifestar essa identidade no mundo real e, o mais importante, criar sistemas para que essa mudança seja duradoura. Uma das estratégias aqui é a curadoria social. A metáfora usada é de um jardim cercado em oposição a uma horta aberta. A ideia é bem clara. É preciso criar um ambiente protegido, com pessoas que reforcem a nova identidade, em vez de deixar a horta aberta para qualquer influência. E para evitar voltar aos velhos hábitos, o sistema propõe algo que chama de atualizações de firmware. Pensa no celular. De tempos em tempos, ele precisa atualizar. A ideia aqui é a mesma. Um plano de autodiagnóstico e manutenção contínuos, para garantir que o novo software mental continue rodando sem bugs. O objetivo final desta fase é ativar o que o método chama de GPS divino. A ideia é que, com a nova identidade firme e protegida, a pessoa consiga navegar pela vida com um senso de direção muito mais claro, como se estivesse seguindo um mapa interno que aponta para o seu propósito. Ok, até agora a gente viu o método em si, mas agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Porque o livro, na verdade, é só a porta de entrada para um ecossistema muito maior e muito bem planejado. O que a gente vê aqui é um funil de monetização bem clássico e muito bem estruturado. Começa com um livro,
que tem um preço baixo, e vai guiando a pessoa por uma esteira de produtos. Um áudio gratuito para pegar o contato, depois um curso online, e daí para ofertas de valor bem mais alto, como mentorias e comunidades por assinatura. E essa estrutura de preços mostra bem a estratégia por trás de tudo. Repara na escalada de valor. Sai de um curso online de algumas centenas de reais para uma mentoria que pode chegar a quase 5 mil. Fica claro que existe uma estratégia comercial muito sólida sustentando todo o ecossistema. Então, para resumir a história, o que a gente tem aqui é um sistema híbrido. É um fascinante estudo de caso de como a transformação pessoal, a espiritualidade e a psicologia podem andar de mãos dadas com um plano de marketing digital supermoderno e eficaz. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final. Uma pergunta bem fundamental, né? Se uma identidade pode ser desconstruída e reprogramada de forma tão sistemática, quase como um código, então o que de fato constitui o nosso eu original? Fica aí a reflexão.